Olá pessoal, tudo bem? No oferecimento da Escola Vânia Palomo Arte e Design, na Avenida Durval Nicolau 1241, estamos iniciando o podcast Arte em Palavras, um podcast voltado para divulgar e incentivar todas as formas de arte e de cultura e para trazer tudo o que está acontecendo no mundo do design, arquitetura, decoração, enfim, artes em geral. Eu sou o João e aqui comigo está a idealizadora, produtora, dona da escola e a minha esposa, a Vânia Palomo. Tudo bem, Vânia? Tudo bem, João, meu esposo. Eu gostaria muito de agradecer ao público que nos acompanha, né? A gente tem tido uma boa repercussão sobre o nosso podcast e pedir a vocês que compartilhem, que publiquem também as nossas entrevistas e que cada dia mais a gente está crescendo no nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma forma diferente de arte, que é o jornalismo no rádio em sua essência. Reinaldo Benedetti, 40 anos, nasceu em São João da Boa Vista. É jornalista formado desde 2005 e desde 2022 é advogado. Tem uma curiosidade aí, ele foi aprovado no exame da OAB quando ainda era aluno na faculdade. Já foi diretor de redação do jornal Município por 8 anos, tendo trabalhado lá de 2004 a 2020. E desde 2012 ele é o titular do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan, diariamente às 7 até às 8 horas, aqui em São João da Boa Vista. Além dessa atividade artística, o Rei, como é conhecido o Reinaldo Benedetti, é responsável pelo PROCON de São João da Boa Vista. Reinaldo, muito obrigado pela sua presença, eu sei que você é um cara ocupado, e agradeço você ter dedicado meia hora do seu tempo para vir aqui conversar conosco. Olá, João, imagina, o convite do João é uma ordem, né? O João foi nosso professor, não só na faculdade de Direito, mas no rádio. O João fala de rádio, mas começou lá atrás, né? Foi exemplo para muita gente. Eu vi vocês falar arte em palavra, aqui a gente fala de arte, eu falei, meu Deus do céu, o que o Reinaldo entende de arte, hein? Mas se o rádio é arte, a gente tem para conversar um pouquinho. Você não é artista de rádio? É artista que faz então, rádio? Se você é artista, é porque você faz arte, filho. É, né? Você fez também, você sabe como é que é, né? Para aguentar muito tempo fazendo rádio ao vivo e diário. Então, é isso aí, João. Estamos aqui. Obrigado, Vânia, pelo convite. Vamos bater papo, estamos à disposição. Ô, Reinaldo, como, depois desse currículo todo, como que você arruma tempo para suas coisas? Pois é, isso já vem de um certo tempo que a gente faz um pouquinho de tudo, né? Então, hoje a gente está na Jovem Pan, então começa ali 7 horas da manhã ao vivo, mas para estar ao vivo, então a gente chega lá antes das 6h30 da manhã. Aí a gente tem a nossa função no PROCON, igual o João falou, sou servidor público municipal. Sim. E acho que é isso, né? Acho que quem sonha em fazer alguma coisa, tem vontade, a imprensa para mim é um grande prazer, né? E tem que correr atrás. Eu brinco com as pessoas, tem tempo, falo, se tem saúde, tem tempo. Só não tem tempo quem não quer. Então, a gente faz, mas... Tempo é a gente que faz, né? Tempo é a gente que faz. Então, tem gente que começa cedo, faz um punhado de coisa, chega à noite vai dar aula ainda, o João, a vida de professor... Agora o João aposentou, né? Tá mais tranquilo, mas quanto tempo trabalhou, deu aula à noite. Então, assim, tempo, eu acho que enquanto a gente tem saúde, tem vontade de fazer, a gente vai. Então, falar Com que certeza. é fácil, assim, dorme tarde e acorda cedo, viu? Tem dia que tá lá 11h30, meia-noite, ainda não foi dormir, vai pular da cama 6 horas, 6h15 da manhã, mas é bom demais. Se você gosta do que você faz, Vânia, você faz com prazer, né? O grande erro é quando a pessoa não gosta e ela faz apenas pelo dinheiro. Aí a pessoa começa a olhar pro relógio, mas se você gosta do que faz, passa voando. Com certeza. Passa voando. Com certeza. Reinaldo, todo jornalista tem uma vertente de advogado, né? Até porque o jornalista ele defende o direito dos outros. Você fez os 2 cursos para sacramentar isso mesmo? Rapaz, ô João, você sabe que lá, quando eu ainda estudava no ensino médio, a primeira coisa que me veio na cabeça era fazer agronomia. Você vê que loucura? Cheguei a prestar vestibular para agrônomo, não passei de início, não era um aluno dos mais dedicados na época e já virei e falei, não, mas eu gosto do jornalismo. Mas também me surgia a vontade de fazer direito lá atrás, tanto o jornalismo quanto o direito, foi uma dúvida. E aí na época eu fui para o jornalismo, acho que eles têm coisas parecidas, igual você falou, que é essa história de quarto poder, muito jornalista sobe até para a cabeça, ele acha que
aquele que é poderoso. Juiz, é poderoso. Eu nunca tive isso comigo, mas eu achava o jornalismo encantador, né? Então eu via, acompanhava. Então você fala de rádio, eu ouvi o rádio em São João, antes de ser jornalista. Tem algumas figuras que eu já gostava. E aí decidi por fazer o jornalismo na época. Não tem um porquê, assim, mas era algo que me fascinava e eu fui fazer. Mas sempre com aquela vontade de fazer direito também. Então, mesmo depois de formado em jornalismo, eu falava pro saudoso Dr. Joaquim, eu tenho vontade de fazer direito. E ele me forçando, faz um dia, vai te ajudar em tudo. E Dr. Joaquim, que era o proprietário do jornal Município, isso, onde você já estava trabalhando, né? Eu já estava trabalhando. Ele te incentivava a fazer? Muito. Ele, doutor em constitucional, foi professor, entrava naquela biblioteca dele, um mundaréu de livros, sentava, ele contava as histórias, ele falou, faz direito, é uma profissão que abre muito leque, no mínimo te abre a cabeça, né? E ele tinha razão. Eu acabei começando a fazer o curso de Direito por incentivo dele na época. Ele falou, vai fazer, o jornal vai te ajudar na faculdade, enfim. E eu fiz um primeiro ano, quando ainda era lá no Campus 1. Tive que travar por alguns problemas e depois voltei já mais recente, mas ele foi um grande incentivador. E realmente uma coisa complementa a outra. Você está na imprensa e tem um pouquinho de noção de legislação, de lei, isso é outra visão na hora de você falar, né? De ver as coisas. Mas foi por isso, eu acho que são profissões que te permitem lutar por causas, assim. Eu acho que tem um pouco a ver. Ô, Reinaldo, você também foi diretor de redação do jornal do município, né? Como foi encarar a tamanha responsabilidade? Só para posicionar, diretor de redação, eu não sou o Jô Soares não, tá? Só estou dando uma cortada, porque diretor de redação é um cargo mais importante que tem no jornal. Mais importante no sentido de é quem decide o que vai entrar, o que não vai entrar, qual é a pauta, o que vai sair, o que não vai sair. Certo? Isso. Ou diretor, a gente usa a terminologia de editor-chefe, que fala, porque acima teria o diretor do jornal, que seria o Dr. Joaquim, né, no caso. Eu comecei no jornal no final de 2004, eu era estagiário na Prefeitura de São João na época. Estava na assessoria de comunicação como estagiário, aí me surge o convite para escrever a página de esportes. E aí eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Eu era estagiário lá e escrevia esportes à distância, nem frequentava muito o jornal. Aí em 2005, quando tem alteração de prefeito, então a gente deixa lá como estagiário a prefeitura, a Dr. Joaquim me chama. Então vem de vez aqui, acho que a editora-chefe era Ana Cláudia Câmara, se eu não me engano. E aí eu fui pro Jornal Município. Logo eu comecei a escrever polícia também. Então eu escrevia esporte, escrevia polícia. E aí na polícia eu era muito... Eu ia pra rua mesmo. Eu ia nas delegacias, fiz contato com os delegados, enfim, consegui estreitar um relacionamento. E aí eu começo a dar algumas notícias que viram capa e vender jornal. Teve duas, eu não vou nem falar, porque às vezes é assunto polêmico, envolve pessoas, eu prefiro não falar os casos. Mas estourou, esgotou em banco, o Dr. Joaquim já me deu um aumento. Falou, nossa, você vendeu como muito tempo não vende uma das reportagens, né? E aí começaram a me abrir a possibilidade de escrever outras coisas. Aí eu comecei a escrever de cidades, comecei a escrever de economia, até que a Ana Cláudia saiu, depois veio a Dani Bertoldo, e aí os editores foram saindo, trilhando outros caminhos, e me surge o convite para ser editor-chefe. Mas eu já tinha uma caminhada no jornal quando eu me torno editor, então acho que eu já tinha uns 5 anos escrevendo, então já conhecia um pouquinho a redação, não cheguei já como editor, então eu escrevi de tudo lá dentro. E é uma enorme responsabilidade, Giovanni. Eu acho que eu não ficava pensando nisso, não, porque se você pensa, então... Dá aquele medo, né? Dá aquele medo, e assim, as pessoas não entendem muito o jornalismo. Às vezes você tem que escrever coisas ou falar de alguns assuntos, às vezes você conhece as pessoas. Eu perdi muita amizade na época, pessoas que não te olhavam mais, enfim. Mas quando você está lá, o compromisso é com o coletivo, né? Com a cidade, tem coisa que você tem que falar. E eu tomava cuidado, dependendo do que era, para que eu não escrevesse, se eu conhecia as pessoas. Mas era uma baita responsabilidade, porque a marca do município era gigantesca, né? Então tudo que saía lá e sai, assim, é uma marca que sempre colocou em evidência. Então eu tomava um certo cuidado, eu sempre busquei ser um cara equilibrado lá, eu nunca pendi para um lado ou para o outro, era para fazer o que o jornalismo pede, ouve os dois lados, põe, quem faz a avaliação é o cidadão que lê, sabe? O que está faltando nos dias de hoje, né? Hoje você vê o jornalismo comprando o lado das histórias, até se o João, eu até estava pensando, se o João Fernando me perguntar quem que é um jornalista referência para você, hein? Eu não falo o nome de jornalista, mas então não vou perguntar. De nível nacional. Tira essa pergunta aí. Tira essa pergunta. Porque os jornalistas começaram a comprar lado político, misturando as estações. Então, se eu falo que eu gosto de um jornalista X, hoje os caras vão falar, mas ele é do lado tal. Mano, não, mas eu gosto dele antes dessa polarização, pelo que ele fazia. Então, não falo mais não. Eu falo os nomes da cidade aqui. Então, acho que o jornalismo se perdeu um pouco. Virou uma guerra política e tal. E eu já sou daquela época que traz a notícia, fala o que um lado pensa, o outro, e aí a Vânia, o João, quem lê que vai fazer a avaliação, sabe?
Mas eu tive bons momentos no Jornal Município e eu nunca parei para pensar isso que você falou. Ai, mas como que você encarou a responsabilidade? Porque você separa, às vezes você trava, né? Então, eu já estava mesmo, comecei no esporte, na polícia, fui fazendo de pouquinho. A hora que chegou a vez do editor-chefe, eu só continuei o trabalho e principalmente lidando com pessoas, né? Acho que o grande segredo é você tratar bem todo mundo e aí a coisa fluiu. Ô, Reinaldo, eu quero aproveitar, apesar do podcast você ser o entrevistado, eu queria falar uma coisa que eu sempre tive vontade de falar e eu nunca tive oportunidade. Gostaria de ter falado isso para o Dr. Joaquim. Infelizmente ele faleceu e eu não tive a oportunidade. Mas em homenagem à Dona Vera, Sim. que é esposa dele, que ainda está viva, eu durante mais de 10 anos eu fui responsável pela página de esportes do Jornal Município. Logo que ele comprou o jornal, eu fui responsável pela página de esportes. E eu nunca escutei do Dr. Joaquim falar assim, não põe tal notícia. Pois é. Eu sempre tive ampla liberdade para escrever a página de esportes da maneira como eu queria. Então, eu acho que eu devo, eu devo isso, eu tenho que falar isso, sempre tive vontade de falar isso e nunca tive oportunidade. Porque o Dr. Joaquim, ele, assim, é uma pessoa que tinha lá, como todo mundo tem os seus defeitos e tal, mas como diretor do jornal, ele nunca foi censurador. Sempre pude escrever tudo aquilo que eu queria. E eu sempre tive vontade de falar isso, aproveitei agora para expressar essa minha gratidão que eu tenho pelo Dr. Joaquim. Com certeza, João. Agora, aproveito também para então reforçar, né? Porque eu, o tempo que fiquei lá, também sempre plena liberdade. É claro que a gente aprende, eu sabia o que o doutor pensava e tal, e o bom é que o pensamento dele era muito coletivo. Eu vi o jornal perder anunciante, era uma grande empresa, uma concessionária de veículo que anunciava no jornal, era um dos maiores anunciantes, e ele perdeu o anunciante porque eles fizeram a exposição de carro em cima das pedras portuguesas da catedral. E ele não aceitou. Falou, as pedras portuguesas não é para pôr carro em cima. E denunciou na matéria do jornal e perdeu o patrocinador. Nunca mais voltou a anunciar. Então ele tinha uma visão coletiva, é claro, pode ter cometido erros, todos nós, né? Mas eu tive muita liberdade para trabalhar lá e o jornal realmente brigava por causas coletivas, causas grandes, sabe? Então é bom você pontuar isso, porque depois que ele partiu, eu acho que o jornalismo em São João ficou um vácuo, porque realmente era um dos caras que mais brigava pela cidade, que punha os interesses coletivos, os interesses da cidade. A Unesp está em São João por causa dele. A duplicação da rodovia São João-Aguaí? Não por causa dele, mas tem um fato que eu nunca contei. Vou contar hoje já também, já que você aproveitou. Ele tinha um sonho de uma universidade pública aqui, então nós do jornal até extrapolamos a função do jornalista, mas isso por uma boa causa. Então ele ligava, mandava, pressiona aqui, fala com o Beraldo, fala com o Simão, fala com todos os políticos da região, ele ligava, tem que vir a Unesp e tal. Aí um dia o governador da época, o Zé Serra, a gente falou que não ia falar de política, mas é política no bom sentido, não ideológico. O Zé Serra ia visitar São João, ia ter um evento no teatro. Sabe o que ele fez? Ele mandou a gente ligar numa das escolas, e na época foi... Eu não vou falar o nome da escola, vai que a pessoa não gosta. Ligou para a diretora, eu intermediei isso. Se a gente fizer uma faixa, Serra, queremos a Unesp, você põe os alunos na porta para receber ele? Põe. O Joaquim pagou, fez as faixas, levamos para os alunos. A hora que o governador desceu, tinha uma faixa. Serra, queremos a Unesp em São João. Ali ele já tirou foto na frente da faixa, o governador deu entrevista falando da Unesp, e tempos depois aquilo acabou se concretizando. Então, foram 10 anos falando da Unesp nas páginas de jornais, que culminou que ele fazia nessa... Você vê aonde chegou, né, o envolvimento com a cidade. Então o jornal era assim, foi uma escola, né? Foi uma escola. Redação de jornalismo, ser responsável pela redação, tem pressão, mas também te deu muita experiência, né, Reinaldo? Nossa, muita experiência. Tem, o jornalismo em si tem uma cobrança e tem uma pressão, mas para mim foi um ambiente fantástico. Quantas vezes em edições especiais que a gente fazia suplemento, hoje o Juliano, que ainda está lá, que é o editor de imagens, que faz a diagramação, eu chegava a entrar lá, sei lá, 1h da tarde, voltava do almoço e saía 6, 7 horas da manhã do outro dia. Nós passávamos a madrugada produzindo conteúdo, porque tinha horário para mandar para a gráfica. Claro, isso não era direto, mas em algumas exceções. Então, a vivência ali foi muito boa. Muita gente ia lá, das mais simples até grandes autoridades, e a convivência diária ali, sabendo de assuntos que a maioria da cidade, das pessoas nunca ficam sabendo, chega lá primeiro. Então, assim, a convivência numa redação é espetacular, é boa demais. E deu muita bagagem e experiência, com certeza. Ô, Reinaldo, você hoje apresenta o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Isso. E é um jornal de grande visibilidade. Como é isso para você?
ter esse encaminhamento para esse jornal? Olha, a Jovem Pan, que a gente começou lá em 2012, que fazendo justiça, a convite do Dogo Martins, meu parceiro, que foi durante muito tempo Grande comigo. Dogo. Grande Dogo, né? Foi parceiro de bancada por muitos anos. Depois ele decidiu parar de fazer rádio em razão de algumas ou focar na família, enfim, e a gente respeitou. E aí lá atrás eu tive o convite dele, a oportunidade do Pirajá e do seu Eduardo, que me abriram as portas. E assim, hoje a Jovem Pan é algo fantástico. A audiência do Jornal da Manhã é algo que chama atenção, porque eu fui no campo de futebol, no Centenário do Palmeiras lá, por exemplo, e passando na frente da arquibancada, as pessoas, manda um abraço, o Jornal da Manhã, e tem pessoas que eu não sei, eu olho lá, nossa, quem que é essa pessoa? Não conheço, ouve você na rádio. E isso é de empresário, de político, a gente muito simples. Eu tenho um convite lá na Fazenda Santa Helena, aliás, tem um convite para ir lá tomar café, ela falou, avisa um dia antes que eu vou fazer bolo de milho, fazer pão caseiro, café de coador, que é a família Marcondes lá, por exemplo. Eu os conheço pelo Facebook ali, mas eu nunca conheci pessoalmente. O pessoal escreve, às vezes a gente dá uma notícia de cidade, será que não vai vir isso pro Resedaz? Eu falo, nossa, gente, a gente é ouvido do centro ao Resedaz, da zona rural. Então, hoje a Jovem Pan é algo que traz mais responsabilidade ainda. Até esses dias eu tive fazendo uma visita no Rotary, do reconhecimento que eles fizeram para o nosso programa, para o trabalho, e aí eu falo que eu tenho feito um jornalismo positivo. Por que positivo? Eu gosto que quem ouve meu programa, ele tem que sair bem informado, com quantidade de informação, ele tem que sair bem. Então eu não tenho mais explorado assuntos políticos, assuntos policiais, e nada contra quem faz, porque não tem uma verdade no jornalismo, cada um pega o que quer fazer e tá tudo certo. Mas isso me chamou a atenção um dia que me chamaram no colégio, acho que foi no Integrado, uma escola para ser jurado de uma maratona digital. E eu estava o Carioca, na época que trabalhava na Sabesp, e terminou o julgamento, veio uma mãe, que até é a Adriana. Tudo bem, Renato, tudo bem. Meu filho, ele queria tirar uma foto com você, 13 anos. Falei, claro, ele é teu ouvinte. Eu falei, nossa senhora Aparecida, eu não acredito. E depois vieram outros alunos que ouviam o programa. Eu falei, nossa, eu que quero tirar uma foto com ele, né? E aí eu pensei, tendo crianças e jovens que ouvem, como que eu vou transformar aquilo lá numa bancada sangrenta em busca só da audiência? Então eu não faço isso. De um bom tempo para cá, a gente dá informação de interesse público, informações gerais, a pessoa sai bem informada, mas eu levo bons exemplos para o meu programa. Então, pessoas que se envolvem na sociedade, que defendem causas interessantes, as entidades, eu abro espaço sempre. Então, eu falo que hoje eu tenho defendido a história do jornalismo positivo, que é aquele jornalismo que a pessoa ouve e sai bem. Porque senão, programas só policiais, sangrentos e tal, e volto a dizer, quem faz com maestria, tem o seu espaço, tem muita gente que gosta, mas eu acho que joga a gente um pouco para baixo, só focar nisso, né? Então, a Jovem Pan hoje, nossa, tá com uma audiência espetacular fazendo esse jornalismo que eu não fico buscando só algo pesado para ganhar audiência. A audiência tem vindo naturalmente, então dá mais vontade da gente ainda continuar lá e a gente fica contente, né? E ali é uma construção de muitas mãos. Eu tô lá hoje meio que ancorando, mas são vários blocos. O João participa comigo toda segunda-feira. É um dos blocos mais esperados, tanto que ele é eclético. O João fala de novela, eu brinco, de segunda tá eu e o Mauro lá, eu não ouço antes. Às vezes eu ouço, dá vontade de ouvir, eu ouço antes. Mas eu e o Mauro, vamos soltar o João agora. O que você acha que ele vai falar? Aí a gente brinca. O que foi a semana? Passou Big Brother? Teve alguma confusão? Tanto que é eclético. Nossa, tem tanta gente que espera o quadro do João, porque é legal. Aí tem o pessoal que o Edinho que fala de agro, tem o Nery que fala de trânsito, o Roberto às vezes fala de saúde, o pessoal da CE fala de empreendedorismo. Então, assim, no fim a gente organiza tudo, é uma construção de tantas mãos, e a audiência está dando para disso, porque é eclético. E a gente gostoso de ouvir, não tem lado político, então o partido A, B, C, todo mundo, se precisar falar alguma coisa, tem espaço, então... É isso, e a gente tá muito contente com o momento do Jornal da Manhã, porque realmente tá... E também, até fazendo justiça, a direção da rádio, no caso o seu Eduardo, o Du, também tem plena liberdade. Eu nunca falei pro João, no teu quadro você pode, não fale de alguma coisa. Não tem, os colaboradores falam o que quiserem. Lógico, se começar a entrar para aquela coisa de só coisa ruim, aí eu que vou falar, João, vai jogar o povo para baixo, mas isso não existe. Todo mundo lá fazendo enquadrado aí no mesmo pensamento e com liberdade total. A gente faz jornalismo, graças a Deus tive a oportunidade de passar por órgãos e emissoras que sempre me deram liberdade para trabalhar. Quando a internet surgiu, muita gente tinha dúvidas se o rádio permaneceria.
mas são coisas que não se misturam, né? Nossa, Aliás, o rádio ele aproveita a internet, né? Nossa, eu peguei até o meu início no município, não tinha esses computadores de hoje, a internet, as programações eram outras. E aí, é aquela mesma história, quando veio a televisão, o rádio ia acabar, quando veio a internet, a rádio ia acabar. Eu acho que muda um pouco os perfis, assim, o rádio continua vivíssimo, sabe? Mas muda um pouco o cenário, por exemplo, eu não gosto só do rádio noticioso, é que eu faço, porque eu me formei em jornalismo, talvez é o que eu sei fazer, mas eu sempre gostei de rádio, eu adorava música no rádio. O César, eu ouvia, o TikTok, pô, gostoso, então parecia que você conhecia a pessoa, então eu sempre gostei. Agora, há uma mudança, e mesmo assim o rádio musical não acabou, mas você pega na época do TikTok, a minha fase de juventude, você não tinha Spotify, você não tinha YouTube, nada. Vocês nunca deram CD de presente para as pessoas? CD era caro. Então você ia na Discsom ou você ia no Sempre Vale comprar CD para dar para as pessoas. A gente não ouvia a música que queria, a hora que queria, por exemplo. Aí as coisas vão mudando, né? Hoje, o CD eles dão de graça, porque a pessoa, eu quero ouvir agora tal cantor, tal música. Põe no celular, ouvir no YouTube. Então, eu acho que isso mudou e as pessoas se reinventaram um pouco, mas o rádio continua firme e forte. Então, quem gosta de rádio, ouve, é instantâneo, tá lá ouvindo as notícias e tem os programas musicais. Com tudo isso que eu falei com o advento da internet, você cata as rádios aí, quem gosta de sertanejo, quem não ouve a Rádio Prata, quem quer ouvir uma música lá? Então, assim, é impressionante como as tecnologias surgem e o rádio tá vivo lá, João. Hoje você tem a música que você quer a hora que você quiser, mas o cara gosta de ouvir o programa, porque ele interage, ele manda um abraço. O rádio é companheiro, né? O rádio é companheiro. O rádio é companheiro. Eu acho que a grande questão é essa. A pessoa... Eu acho engraçado isso. Às vezes eu encontro alguém na rua, parece que é meu amigo. É a primeira vez que eu tô vendo, nem conheço. A pessoa se apresenta, mas ela sente identificação comigo, porque ela me ouve todo dia. E eu mando abraço, eu tento interagir. Sente próximo. É. Mas sempre foi assim. Eu, a primeira vez que vi o César na frente, tremeu até as pernas. Eu achei que ia haver um cara gigante. Do TikTok. Aí, cara, porque eu ouvia, eu gostava. Algumas referências, né? Quando eu vi o Biagione, o próprio Magalhães, eram os caras que eu ouvia no jornalismo daqui, cara. A primeira vez que eu ouvi, parecia que eu era amigo, tava diante. Então o rádio é companheiro, João. E eu acho que não vai acabar isso. Porque, eu colocar o Spotify, chego em casa, vou lá, ligo o YouTube ou o Spotify, cara, é solitário, você sabe que ele é gravado, lá o cara não vai interagir com você vai ouvir. Agora, o rádio não, ele é companheiro, a pessoa interage e cria um vínculo. Então, eu não acho que o rádio acaba nunca, nem rádio, nem tem espaço para tudo. E como é que está sendo essa transformação, que já faz um pouco de tempo, de transmitir pelo YouTube também? Então, isso vem agora, porque a gente teve uma passagem na Jovem Pan desde 2012, a gente ficou uns 4 anos no ar, teve uma parada. Naquela época, a gente começou a querer fazer alguma coisa por câmera, por transmitir imagem e tal. Tem algumas coisas até salvas minhas do Dogo lá atrás, mas você via a qualidade, o formato bem diferente. Então a gente falava em estúdio olhando para a parede. Então é fácil isso. Às vezes eu vou fazer alguma coisa que tem câmera, TV, eu falo, gente, tem vergonha. A pessoa fala, louco, mas você faz rato todo dia? Eu falo, mas eu não vejo ninguém, eu olho para a parede, eu falo com a parede. A TV não. É bem diferente. É bem diferente. Igual aqui eu fico mais tranquilo porque a câmera está aqui ainda, eu não fico olhando para a câmera, é diferente. Agora, já nessa nova fase que a gente voltou, acho que tem em torno de 2 anos que a gente voltou com o Jornal da Manhã na Jovem Pan, já é uma web TV, uma TV. A gente tem 5 câmeras dentro do estúdio, para você ter ideia. Então, mostra entrevistado de vários ângulos. E a gente vai se adaptando. Mas acho que não tem volta, João, porque isso também, quando não tinha as imagens, Vânia, então a gente ficava só ouvindo, fazia parte. Quantas vezes eu ouvi o Pânico e não via ninguém, né? Agora, nossa, quem vê o Pânico agora pelas câmeras, ver os caras lá, a reação, a ação, é muito diferente. Então tem gente que gosta de assistir. Então aí você vai formando público, João. E você acredita que tem aquele que gosta do famoso radinho? Então, por exemplo... porque tem o seguinte, a transmissão do estúdio, ela tirou um componente que era muito importante do rádio, que era a pessoa pensar o que está acontecendo lá dentro. Pois é. Quem só escutava... A imaginação, João? A imaginação. Eu escutava um programa na Rádio Mundial do Rio, antigamente, que tinha um cara lá que eu fazia uma ideia dele completamente diferente. Porque eu não estou lembrando o nome dele agora. Eu fazia uma ideia dele completamente diferente. O dia que eu vi a foto dele numa revista dessas de coisa aí, de rádio... Você ficou decepcionado? Eu falei assim, mano, não é possível que esse cara é só isso aí. Parece um puta de um vozeirão, sabe?
Pois vozeirão de locutor mesmo. Blá, 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 blá. Falei, nossa senhora, que decepção. Fiquei decepcionado. Então tinha o rádio tem essa ilusão, cria essa ilusão na pessoa que a transmissão pela internet, pelo YouTube, pode ser que desfaça. Até porque o rádio antigamente, não tão antigamente, mas tinha alguns macetes, principalmente nos programas musicais, esses que interagiam com as pessoas, que eles falavam algumas coisas que você não sabe se acontecia no estúdio. Pega os Kessa aí, quantas vezes fala, tô cascando a laranja, e fazia aqueles barulhos dentro do estúdio. E você ficava imaginando o que eles faziam. Que nem as novelas, né? Igual as novelas. Então você ouvia, tá? Agora hoje, como seria esses caras fazendo isso com a câmera ligada? Eles faziam realmente, João? Como é que era? Então assim, a câmera vem às vezes, e o rádio também antes da câmera, você ficava com mais liberdade no estúdio. Às vezes você ia mal vestido. Quantas vezes no rádio? Não, vai de bermuda, ou vai aqui, camiseta, com a câmera. Tem gente que grava as coisas de bermuda. Eu acho isso uma vergonha. É boa, João. É uma vergonha. Os caras dos jornais nacionais da vida. Exatamente. Então, isso veio. Agora você tem que ir bem vestido, por exemplo. Às vezes a gente fazia coisa no intervalo, ou tinha alguns comportamentos, ou dava algumas risadas quando falava alguma besteira, assim, dependendo se a pessoa tá no estúdio ou a câmera tá ligada, você não pode reagir tanto assim, ficar direto. Eu corrijo alguns que estão lá. Pessoal, a câmera tá mostrando. Então muda um pouquinho. Mas eu acho que é igual disso. Tem gente que já gosta de ficar só na TV, mas eu tenho, por exemplo, meu amigo Walter Ferreira, que ouve pelo rádio. Grande Walter Ferreira. Ele não ouve pela internet. Ele fala, Reinaldo, o primeiro que não pega direito na minha casa é só pelo radinho. Ama o rádio. E não vai migrar nunca para outras tecnologias. E olha que o Walter é de imagem, né? Porque ele é fotógrafo, né? Ele é fotógrafo, mas o Walter cara, ele preserva aquilo que é bom. E ele gosta do rádio. O rádio, quando você põe no ouvido, assim, sabe aquele cara que assiste televisão? Ou vai no campo assistir o amador e fica com o radinho no ouvido? É isso. Quem gosta do rádio, quem ama, não vai trocar, né? Não vai trocar. Você também gosta do radinho. Eu sempre gostei de rádio, a vida inteira eu sempre ouvi Aliás, rádio. No rádio esportivo daqui, o João é tido como parte da melhor equipe que já passou. O João, Luiz Roberto Demus, que hoje está lá, que todo mundo fala, e aliás, acho um baita de um jornalista, porque não entende só de esporte, entende de tudo. Tata Muniz, João Fernando Palomo, o Fórmula 1, que era... Delson Decanini. O Delson Decanini, eu não tive a oportunidade de ver, mas eu queria tanto. Já até falei pro João, mas recente, eu queria, na verdade, eu sinto vontade de convidar ele para participar de alguma coisa, porque eu queria ver ele narrar, mas falam que ele reluta, porque falaram que na época, se ele quisesse ter seguido, ele ia ser um dos maiores da história do Brasil, tão bem que ele narrava, sabe? Então, São João tem um tempo áureo de ouro do rádio esportivo, que o João fez parte, que todo mundo, os que quiseram continuar, ganharam destaque nacional, né? Obrigado, Reinaldo. Pode comer o bombom agora. Ganhei. Mas não foi boa essa época? Foi muito boa. Foi muito Nossa boa. Senhora. E o rádio é bom demais, né? Então, e hoje eu tenho a honra de ter a experiência do João num dia da semana lá. Se ele fizesse todo dia. No começo eu chamei ele para ir ao vivo lá. Aí ele falou, não, ao vivo eu não vou. No estúdio eu não vou. Eu colaboro gravando. Eu falei, então tá bom. Começa assim. Quem sabe um dia a gente tem o João ao vivo lá no estúdio. Com certeza, né? Eu falei para ele. É bom demais. Reinaldo, a gente está chegando no nosso final aqui. Eu gostaria de te agradecer. Não deu nem tempo de você falar do Procon, tá vendo? Pois é. A gente marca outro dia, não tem problema. Tem muito assunto. É outro vasto assunto, né, João? Te agradecer, né, a vinda. Nós ficamos felizes de você ter aceito. E pedir para você deixar seus contatos, falar do seu trabalho, deixar contato para quem quiser falar com você. Eu que agradeço, Vânia. Para mim é um prazer falar do rádio, não deu tempo do Procon, mas tudo que eu faço, eu procuro fazer aquilo que eu gosto e fazer bem feito, né? Então, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho desse meu trabalho. E, assim, quem quiser me achar, acompanhar um pouquinho, é só ir lá, Reinaldo Benedetti ou Reinaldo Heder Benedetti, para pôr os nomes das duas famílias, eu ponho lá. Me acha no Instagram, me acha no Facebook. Quem quiser me acompanhar pela Jovem Pan, né, que é 95.9 FM, quem quer ouvir no rádio, quem quer assistir nos canais da Jovem Pan, no Facebook e no YouTube, é só entrar lá, Jovem Pan São João. A gente está ao vivo de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 8 da manhã, às 10 para as 8, né? Mas às vezes geralmente eu invado um pouquinho do espaço. Então, todo dia, segunda a sexta às 7 horas, procura lá Reinaldo Benedetti na internet, ou Jornal da Manhã, Jovem Pan, que vai nos achar, e se nos der a honra de acompanhar o nosso trabalho, que a gente faz com muito, muito amor lá, diariamente. Obrigada, viu, tá bom? E parabéns pelo podcast de vocês. Falei do estúdio, não é porque tá aqui, não quero ganhar outro bombom não, por isso. Mas é um baita do estúdio aqui, porque
Geralmente hoje o pessoal usa muito aquela tela verde que você acaba usando a tecnologia para fazer o fundo que você quer, mas não é natural, né? E aí você investir num estúdio desse aqui é fantástico, é gostoso de participar, assim. Obrigada. Então, parabéns, Vânia. Obrigada. Parabéns, tá? Venha mais vezes. Uma escola de arte, só arte. Né? Aliás, você falou uma vez que você ia fazer e não veio, né? Eu tenho vontade de pintar, você acredita? Então. Sabe aquela história? A Vânia falou, mas como que dá tempo? Consegue um tempo tão apertado e tal? Então, às vezes a gente tem que buscar algumas fugas, né? Então chega de final de semana, ou às vezes à noite. Agora estou jogando tênis, desinvestei nisso. Então a gente tem que gastar a parte do tempo para algo que a gente esquece também da parte profissional e tal. E eu tenho um desejo de pintar. Eu vejo quadro, eu aprecio tantas pessoas que pintam, ver o trabalho pronto. Minha mulher é formada em arte e ela gosta muito disso e tal. E eu sempre tive vontade. Nossa, como será que é essa história de catar um pincel? Eu falo, como é que sai aquilo lá? Eu não acho que tem dom nenhum para isso. Mas pintura, sei lá, tem algum... É muito bom, muito gostoso. Então, e eu garanto para você, quando você começar, você não vai parar mais. Não tem dúvida. Se eu gostar for uma terapia, eu queria pintura como terapia. Quem sabe, Vânia? Vamos pensar, né? Quem sabe? Aí eu conto, se eu tivesse dom um dia sair um quadro, eu mostro para todo mundo. Aí eu falo que aprendi aqui. Tá bom? É isso aí. Rei, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado Grande pelo abraço. convite. Acho que tinha tantos jornalistas e tantos exemplos de rádio ainda que estão atuando e você me chamar, eu fico honrado. Agradeço o convite e obrigado pela tua parceria lá também no Jornal da Manhã. Imagina. E um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Muito bem, e assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Arte em Palavras. Na Escola de Design e Artes Vânia Palomo, você encontra cursos de desenho, pintura, escultura, história em quadrinho, design de interiores, software de projetos gráficos, tatuagem e preparatório para vestibular de arquitetura. Venha fazer uma aula experimental. Avenida Durval Nicolau, 1241, telefone 3623-3969. E não se esqueça, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal.